Estamos aqui hoje com o nosso querido Ronaldo Esper, que todo mundo conhece, dispensa apresentações. Uma pessoa que faz parte do cenário nacional, conhecido há muitas décadas, coroado por Hebe Camargo como o rei das noivas. Pois é. Eu estando aqui com você, o nosso querido Júnior Angelotti, que também é um grande fotógrafo, que até traz também orgulho para o Brasil, porque sai fotografia dele no Vogue de monte. Então vocês, modelas, tudo que seja bacana, né? Procurem-no, porque as fotos, com certeza, quando é boa, sai lá no Vogue Itália, nos Vogues europeus. O que é muito difícil, né? Porque brasileiro não tem vez, realmente. E falando, Júnior, que brasileiro não tem vez, é engraçado. Eu acho que nós, tanto na moda como na literatura, pintura, enfim, todas as artes, nós não alcançamos ainda um grau de maturidade que você possa dizer: existe um grande pintor brasileiro, existe um grande costureiro brasileiro, existe um grande literato brasileiro. Eu acho que ainda nós vamos ter, segundo a expressão popular, comer muito feijão. E olha que para mim dói dizer isso, porque eu tenho 59 anos de profissão e eu vejo que as coisas, não sei, eu até sou complacente quando eu digo que é uma coisa que falta tempo. Mas será? Você vê, os Estados Unidos são mais ou menos da nossa mesma época, foram colonizados, claro, é tudo uma outra coisa. Mas eles foram desde o começo numa linha que eles chegaram no que são e sem dúvida nenhuma é um grande povo e uma grande civilização. Sim. Tem lá seus problemas e tudo mais, gente a favor, gente contra, não é esse o caso. Mas, por exemplo, lá existem grandes nomes de costura, grandes pintores, grandes escultores, grandes isso, grandes aquilo. Aqui existe, mas é só no nosso quintal. Não sai. Na década de 50, 40 e um pouquinho na década de 60, falava-se muito de Portinari. Hoje não se fala mais nada. Leilões de artistas sul-americanos, essa coisa toda, são coisas muito postiças, sabe? E depois o que se apresenta, como é que um quadro da Beatriz Milhares pode custar 1.600.000 reais ou dólares, sei lá. Um absurdo. A mulher não é pintora, ela é confeiteira. Bom, mas o negócio, ela faz brigadeiro e prega no quadro, né? E aquela catunda, Deus que me tungue, Deus que me tunga. Bom, acontece a mesma coisa na moda. A moda, ela é até mais a moda que a gente conhece, ela é muito mais recente do que pintura brasileira, que já existia desde o Primeiro Império, até na colônia, né? Escultura que existia na colônia, tudo isso. A moda não existia aqui no Brasil. E as coisas vinham todas de fora, quem se vestia era a corte. Isso sempre, em todo o tempo do mundo até hoje. Ronaldo, quando você chega no cenário da moda brasileira, o que você encontrou? Então, quando eu cheguei, é isso que eu ia te dizer. Primeiro que a minha escola fui eu que criei. Porque eu sempre desenhei moda desde criança. Eu vivia rabiscando parede, tudo. Minha mãe ficava louca o tempo inteiro. E eu rabiscando, porque eu acho essencial que o estilista de moda desenhe. Se bem que eu conheci alguns estilistas que chegavam em cima da boneca, do manequim, estendiam o tecido e criavam o vestido. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho que ter um projeto. Então eu comecei desenhando dessa forma, olhando revistas estrangeiras e tudo. Desde criança, nossa, tem revistas assim que eu olhava, que outro dia
até andei procurando na internet o Jornal das Moças, as pessoas mais velhas vão lembrar, Jornal das Moças, Fonfon. Essas revistas eram revistas que eram publicadas em português, mas vinha tudo de fora, eram feitas na Itália, ou na França, ou na Espanha, por incrível que pareça. E chegava aqui, mudava a língua, né? E continuava, acho que vinha tudo já pronto, né? As coisas impressas. Então, e eram mais ou menos os figurinos que as pessoas usavam, porque ali tinha tudo. Então, esse foi o despertar da moda para mim e em tenra idade, porque eu era muito pequenininho e eu me lembro de ver essas revistas. Agora, tem mais uma coisa. Eu sou de uma família que tem tinha muitas mulheres na minha família. Minhas tias, minhas primas, minhas avós, as minhas avós as duas, e todo mundo era gente muito vaidosa. E nós tínhamos também, entre outros comércios, nós tínhamos comércio de tecido também. Então a gente estava muito próximo a tecido, a tudo que ia na moda, armarinhos, aquela coisa toda, eu vivia brincando. Aqui no Brasil nós tivemos um grande desenhista, que era o desenhista que toda semana, na revista O Cruzeiro, ele publicava uma série de desenhos. Esse cara foi um cara que se perdeu, e era o Alceu Pena. Chamava-se As Garotas do Alceu. Qualquer pessoa que tiver Cruzeiro velho em casa ou colecionar conhece. Mas ele ficou sempre no papel, e eu, em cima dos desenhos dele, fui aprendendo também. O primeiro impacto, né, da moda, eu era muito criança, eu devia ter uns 9 anos, o impacto de uma moda, de uma grande moda, né? Porque revista e fotografia não é isso. O primeiro impacto, por incrível que pareça, eu morava em Taubaté nessa época, frequentava um clube de lá, e um dia eu estou lá no clube e vejo: esta noite, desfile de Paco Jumandô, papapá, estilista de Evita Peron. Eu não podia entrar, porque era proibido para 18 anos. Naquela época tudo era proibido para 18 anos. Acho que eu devia ter o quê? Uns 9 ou 10 anos, não mais que isso, eu era criança, pequeno mesmo. Falei, não, eu tenho de viver esse desfile. Eu sei que eu atormentei tanto meu pai e minha mãe que eles arrumaram o jeito que eu fui, me deixaram entrar. Esse foi o grande impacto assim, da moda. Aí eu comecei a desenhar mesmo. Depois tem uma coisa que você não sabe. Eu tinha uma tia muito bonita, que era a cara da Marta Rocha. Loira, de olho verde, era a própria Marta Rocha. O que é que essa mulher me impactou? Essa minha tia casou-se. E o vestido dela foi uma coisa tão esplendorosa, ou eu acho que ficou na minha cabeça, que eu falei, não, eu quero ficar nesse mundo. Nessas alturas, eu já estava morando aqui em São Paulo. E aí eu tive mais contato com moda, porque você via as pessoas. São Paulo era uma cidade muito elegante, porque fazia muito frio aqui, e o frio leva as pessoas a essa elegância forçosamente, porque tudo é mais pesado, a roupa é mais elaborada e tudo mais. As pessoas frequentavam grandes costureiras que eram conhecidas, né? E havia algumas casas de moda que eram assim o sonho das mulheres. A Casa Vogue, a Madame Rosita, a Castilho, a Borisca, eram várias. Essas mulheres tinham casas realmente espetaculares na rua, algumas delas na rua Barão de Itapetininga, que era Oscar Freire na época. E aí eu comecei a frequentar e olhava vitrine e aquela coisa. Eu tinha, acho que 16 para 17 anos,
E eu inventei em casa que eu ia passar o carnaval na casa da minha tia no interior e fui para o Rio de Janeiro. E fiz 2 fantasias maravilhosas. Um era um Zulu, preto e branco, né? E o outro era um Pierrot maravilhoso em brocado, porque tinha uma figura no Rio de Janeiro que chamava Zacarias do Rego Monteiro, que era ó concurso de fantasia, porque ele só fazia pierrots. E ele fazia pierrots cada vez mais deslumbrantes. Não sei como é que ele conseguia. Aí eu estava no baile do Copa e de repente uma pessoa me aborda e fala: olha, nós gostamos muito da sua fantasia, você não pode servir aqui de fundo, de pano de fundo, falando português perfeito, porque nós estamos fotografando o Vogue América, não sei o que. Eu falei: nossa, vamos lá. Quando eu olho, era a Verusca, que para mim, é a manequim do século. Ela é a Maria Callas da fotografia, é a modelo Maria Callas, né? Ela posava e era uma matéria feita em loco, né? Então o baile aparecia atrás, as pessoas não tinha... Era como você vai fotografar num jardim, que as flores ficam atrás do jardim, era em loco ali. Aí eu vi aquela mulher deslumbrante se mexendo, parecia um bicho, um gato, uma cobra. Eu falei: ah, não, eu quero isso para mim. Quem estava nesse mesmo baile, e depois, isso foi no baile do Copa, que era 2 dias antes do baile do Municipal, também fotografando para o Vogue América, com o Henry Clark, que você é fotógrafo, conhece, todo mundo conhece, é um grande fotógrafo. Quem estava também era a Romy Schneider. Ela também estava posando como modelo nas coisas. No baile do Municipal, ele perguntou se eu ia, eu falei que sim. Aí aconteceu a mesma coisa, aquele mesmo encantamento com a Verusca, aí eu soube que quem estava penteando-a no Rio, porque é claro que ela não ia viajar de Nova York com o cabelo penteado e ficar uma semana de cabelo. Se bem que naquela época as pessoas usavam tanto spray que dava para ficar. Usam de novo, né, agora, né? Duro. Eu falei, era o Silvinho Cabeleireiro, que por coincidência era um menino aqui de São Paulo, que morava perto da minha casa. Nós éramos colegas e a gente se dava muito bem, e que depois ele foi para o Rio de Janeiro. E era o Silvinho que estava penteando e comandando toda a parte de maquiagem e cabelo dela e da Romy Schneider. Ronaldo, vou pedir uma pausazinha, porque a gente vai passar agora para o vídeo 2, na parte 2. A gente aguarda vocês lá.